Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de TCC. Hoje nós vamos falar sobre o referencial teórico e sobre a metodologia científica. Pois bem, vamos começar pelo referencial teórico. O que vem a ser isso? Ora, é um quadro teórico de referência do seu trabalho. Isso é importante porque muitos autores falam sobre o mesmo assunto, porém de pontos de vista diferentes. Eles discordam entre si. Então você deve apresentar as suas discordâncias, né, que você levanta no seu referencial teórico, mas deve seguir uma linha de raciocínio defendida por um conjunto de autores para que você não se perca na discussão teórica do seu trabalho, do seu artigo. Um referencial teórico, ele deve ser montado da seguinte maneira. Primeiro, você considera aqueles artigos científicos chamados artigos seminais. O que é isso? São os artigos que plantaram a semente do conhecimento acerca daquele ponto que você está falando. Neste caso, estes artigos seminais, também chamados de artigos clássicos da área, eles não têm uma determinação de tempo. Ele pode ser de qualquer época. Por quê? Porque ele é o artigo que deu início a todos os outros estudos. Então, isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente a gente usa um referencial teórico de no máximo 5 anos. E por que que a ciência pede que se use 5 anos? Porque o conhecimento muda muito rápido. Então, um artigo, ele leva aí 1 ano, 2 anos para ser escrito, mais 1 ano para ser avaliado e publicado. Então, quando ele sai, ele já está com 3 anos de defasagem. Percebe? Então, você tem que estar sempre pegando aquele artigo mais recente, porque ele está trazendo o conhecimento passado e apresentando algo de novo para você. Então a gente utiliza artigos mais antigos, com mais de 5 anos, desde que eles sejam artigos seminais, artigos clássicos daquela área. Normalmente, nós damos preferência a artigos escritos em inglês, porque eles passam por um crivo de avaliação, diríamos assim, mais abrangente, porque tem avaliadores do mundo inteiro. Mas se não for possível, você então passa a usar os artigos científicos em português. O livro, ele deve ser a última coisa a ser utilizada, porque um livro não passa por avaliação dos pares, ele não passa por nenhum crivo de avaliação, como um artigo científico publicado numa revista, num journal, né, num periódico. Então, você monta esses artigos, os seus artigos, melhor dizendo, a partir de artigos que foram avaliados. Evitem livros. Usa-se os livros apenas, de novo, se for um clássico da sua área, tá certo? Mas por assim, muita certeza que este livro também já faz parte ou já fez parte de algum artigo científico que um outro autor traz discussões importantes científicas acerca daquele livro clássico. Bem, então uma vez você tendo separado os seus artigos, o seu referencial teórico que você vai embasar as suas discussões, você começa então a escrever. E como que a gente escreve? Não copia o que o outro disse. Você vai falar com as suas palavras, com os seus posicionamentos, o que o outro disse. Ou seja, você está trazendo uma nova visão para a ciência acerca daquele texto que você leu. E isso é muito importante para que a gente não caia no plágio. A partir do momento que você fez fichamentos dos artigos que você leu e traz as ideias principais com as suas palavras no seu texto e está citando o dono da ideia, você não cai no plágio, né? Então você vai escrever:
normalmente, evitar parágrafos muito longos. Você vai fazer parágrafos com no mínimo 6 linhas e no máximo 12 linhas, né? E evitar frases longas demais. Então, preste muita atenção na pontuação, nas vírgulas, né? E claro, nas acentuações, etc. Mas a pontuação é importante para que o leitor consiga entender e absorver o que você está querendo passar em termos de ideia teórica acerca da sua discussão que você está trazendo para o seu artigo científico. O referencial teórico, ele é todo direcionado pelos objetivos do seu trabalho. Para que isso? Para que você tenha sempre um foco, uma discussão central no seu trabalho. Porque senão você começa a trazer, até de maneira bem escrita, mas traz discussões laterais que não tem nada a ver com o ponto central do seu trabalho. Então evite escrever coisas que não tenham a ver com seus objetivos e com a sua justificativa, para que você mantenha sempre uma linha reta e bem definida do seu texto. Quando você tem bem definido o seu problema, suas hipóteses, suas justificativas, seus objetivos e um referencial teórico muito bem embasado, você então já pode partir para a sua pesquisa com determinação do como você vai fazer este trabalho, como você vai atuar na sua pesquisa. Isso é a definição da metodologia, que nada mais é que o conjunto de métodos que você vai utilizar para que você possa alcançar os seus objetivos, não é? Então, a sua metodologia, ela basicamente terá 3 caminhos. Primeiro, a sua pesquisa quanto à natureza dela deverá ser ou descritiva, ou exploratória, ou explicativa. E ainda pode ser um misto de mais de uma natureza de pesquisa. Depois de você definir qual é a natureza da sua pesquisa, você vai definir o tipo, se ela é quantitativa, se ela é qualitativa. Vamos nos ater aqui à pesquisa quantitativa e qualitativa, lembrando que há um híbrido também entre elas, né, que é a pesquisa quali-quantitativa, ou seja, a junção das duas. Só relembrando as diferenças. A pesquisa qualitativa, ela busca aprofundar os conhecimentos acerca do tema. E a pesquisa quantitativa busca fazer generalizações. Então perceba que com uma pesquisa qualitativa você não busca generalizar, mas sim aprofundar conhecimentos. A pesquisa quantitativa, você já aprofundou os conhecimentos e agora vai generalizar o conhecimento, generalizar as suas conclusões para um determinado grupo que você estiver estudando. Muito bem. A pesquisa qualitativa, ela tem várias maneiras de serem feitas. Nosso foco aqui não é recuperar as aulas de metodologia científica, mas tem algumas coisas que são principais. Numa pesquisa qualitativa, normalmente se faz um roteiro de entrevistas. Esse roteiro de entrevistas, ele pode ser estruturado, semi-estruturado ou não estruturado. As diferenças. Numa pesquisa qualitativa que você vai usar uma entrevista estruturada, você tem um roteiro, vamos supor, com 20 perguntas, e você faz as 20 perguntas independente da resposta. Ou seja, se a resposta te der um gancho para você poder perguntar outra coisa, como você está fazendo no roteiro estruturado, você não faz nenhuma pergunta. No roteiro semi-estruturado, ele já é mais maleável. Você tem as 20 perguntas que você vai fazer e vai fazê-las, mas no decorrer da conversa, da sua entrevista, dependendo da resposta que o seu entrevistado te der, ele te dá um insight para que você possa fazer outras perguntas ligadas àquela pergunta que já estava no seu roteiro. E também tem a entrevista não estruturada. O roteiro não existe praticamente. Você vai para a entrevista
sem nenhum tipo de questão estabelecida, e já no contato a coisa vai ali surgindo e você vai conversando e vai suscitando novas questões. O não estruturado é dos mais difíceis para se fazer. Muito bem. A partir do momento, então, que você está fazendo a entrevista, é, é interessante que você grave essas entrevistas. E no momento do início da gravação, você deve falar para o seu entrevistado os objetivos da sua pesquisa, quanto tempo vai levar a pesquisa e, principalmente, pegar a concordância dele em responder às perguntas da sua pesquisa. Claro que tem várias formas de fazer pesquisa qualitativa. Tem grupo focal, tem pesquisa de observação participante, observação não participante, e tem aquela que eu avalio de ser das mais complexas, que são as revisões bibliográficas, revisão integrativa. Para mim, são as mais difíceis e as mais densas, porque se você propõe fazer uma revisão bibliográfica, obviamente você tem que ler e utilizar muito mais referências. Independente do tipo de pesquisa, você tem que avaliar como você vai analisar essa pesquisa. Numa pesquisa qualitativa, que é o que a gente está falando aqui agora, basicamente teremos três formas de análise: a análise de discurso, a análise crítica de discurso e a análise de conteúdo. Como observação, importante que a análise de conteúdo, na sua origem, era uma análise quantitativa. E depois, com a Laurence Bardin, se estabeleceu que ela também serve para a pesquisa qualitativa, mas aqui você precisa fazer uma ponte disso, demonstrando o momento e como ela passou de quantitativa para qualitativa, para que a sua defesa deste tipo de análise fique bem embasada, tá certo? Ora, então você vai fazer a análise daquilo que você trouxe, que você gravou, que você fotografou, que você filmou, etc., das suas observações. Um cuidado muito importante que tem que ser levado em conta nesse aspecto é quantas entrevistas eu tenho que fazer. Muitas pessoas perguntam, eu tenho que entrevistar quantas pessoas? Aí tem gente que fala 3, 8. Esse número, quem fala assim, está falando aleatoriamente. Existe uma técnica para se definir quantas são. E essa técnica se chama saturação teórica. A saturação teórica ocorre quando o fenômeno estudado está se repetindo e nada mais de novo aparece nas entrevistas. Então, existe uma forma, uma técnica de se fazer, que é você determinar o ponto de parada, ou pontos de parada. Por exemplo, você define de antemão que vai fazer 10 entrevistas. Ao chegar na 10ª, você verifica se atingiu a saturação teórica. Se não se atingiu, você define novos pontos. Vamos supor, mais 4. Aí você faz mais 4. Aí você tem 14 e vai verificar se naquelas 14 surgiu a saturação teórica. Não surgiu ainda, mais 4. E assim sucessivamente até se conseguir a saturação teórica. Há trabalhos que é possível conseguir a saturação teórica com 12, com 15, outros com 28, com 40. Então, não há na teoria um número exato de entrevistas necessárias para se fazer. O que se define é o alcance desta saturação teórica. Muito bem, então, alcançou a saturação teórica, acaba. Por quê? Se você continuar fazendo novas entrevistas, vai ter mais do mesmo. Não vai trazer nada novo, nada de novo para o seu artigo científico. Uma vez com essas entrevistas gravadas, você vai fazer então a transcrição dessas entrevistas.
E é importante que, mesmo que você esteja gravando, é importante que você também tenha um bloco de notas. Por quê? De repente, o seu entrevistado, né, o seu respondente, ele tem uma atitude, uma emoção que não será possível captar apenas pela voz. Então você vai anotando se ele olhou para cima, se ele lacrimejou, se fez uma pausa maior. Tudo isso você vai anotando, porque vai contribuir na hora que você for transcrever a sua entrevista com essas observações que você fez, anotações, vão ajudar profundamente a sua análise. Pois bem, qualquer que seja o tipo de análise que você for fazer, seja conteúdo de discurso, análise crítica de discurso, é importante que você separe categorias. Todas aquelas falas você vai pensando coisas importantes e estabelecendo dentro de categorias. Você vai ter várias categorias. Dessas categorias, você então, que são as categorias iniciais, você vai fazer uma análise delas e estabelecer categorias intermediárias, ou seja, você vai reagrupando as respostas. Com as categorias intermediárias, você faz um novo reagrupamento para as categorias finais. Essas categorias finais é que serão o objeto da sua análise. Por quê? Porque elas são os resultados da sua pesquisa e os resultados deverão ser analisados. Então você só vai poder analisar os resultados a partir do momento que você define. Então você primeiro define as categorias para depois analisar os seus resultados. Aí você vai fazer ou análise de conteúdo, ou análise de discurso, ou análise crítica de discurso. A análise de conteúdo, você analisa tão somente aquilo que foi dito. Na análise de discurso, você analisa aquilo que foi dito e aquilo que não foi dito, né? Aquilo que não foi verbalizado, por exemplo. E na análise crítica de discurso, você analisa o que foi dito, o que não foi dito, mas de uma maneira em que você estabelece um outro tipo de análise, que é o que? A crítica. Aí sim você entra nesse momento com seu embasamento teórico, criticando aquele discurso que você levantou nas suas entrevistas. Pois bem, essa é a parte qualitativa. E depois tem a parte descritiva, né? A parte qualitativa é a parte exploratória do seu trabalho. E a parte descritiva é a parte quantitativa, onde você fará uma pesquisa mais aprofundada, uma pesquisa com um formulário para a pessoa responder, com um número de respondentes maior para que você possa fazer estatística. E claro, a análise estatística escolhida vai depender do número de respondentes, né? Vai depender do seu N. Então, tem várias formas de se analisar estatisticamente e essa análise está ligada diretamente com o N, né? Com o número de pessoas que você entrevistou, o número de dados que você levantou. Então, a partir do momento que você tem esses dados, você vai fazer suas análises estatísticas, todos os cálculos, e em cima dos resultados, aí sim você entra com a sua análise teórica acerca daqueles resultados estatísticos. Aí agora que você apresentou os resultados e analisou esses resultados, você vai fazer então o último capítulo do seu artigo científico, que é o capítulo das considerações finais. Ou seja, você vai apresentar as suas conclusões acerca da confirmação ou não confirmação daquilo que você tinha estabelecido no início do seu artigo. Pois bem, e além dessas conclusões que você vai apresentar, você tem que trazer também qual contribuição ou contribuições que o seu trabalho trouxe. Ou seja, você se debruçou a pesquisar, foi a campo, estudou bastante, leu muita coisa, e agora? Para que serve o seu trabalho? Que contribuição para a ciência ele traz? Isso é muito importante. Assim também como é importante você apresentar
as limitações do seu estudo. Limitação não é dificuldade que você encontrou, mas sim o escopo a que ele se limita. Então, por exemplo, lá atrás a gente falou do exemplo de um problema, de uma questão norteadora, sobre o impacto da pandemia no varejo de moda feminina. Então, veja, você traz uma limitação no seu trabalho, que foi o estudo do impacto da Covid, né? Se alguém for falar, mas isso aí aconteceu de tal maneira fora do período da Covid-19, então você já está se defendendo, você já demonstra, olha, meu trabalho se limita a analisar os efeitos da Covid-19 no varejo de moda feminina. Se alguém disser assim, no varejo eletrodoméstico, não, eu não estudei varejo eletrodoméstico, eu estudei varejo de moda feminina. Então essas são as limitações, é o escopo do seu trabalho. E uma coisa muito importante, lá no início, quando eu falei da justificativa, eu falei de lacunas teóricas. Nenhum trabalho encerra toda a história. Sempre a gente deixa alguma coisa sem fazer. E isso são lacunas, a gente vai preenchendo aos poucos. Então você traz, nas considerações finais, as contribuições que você traz, as limitações que o seu trabalho apresenta, e uma coisa muito importante, são as sugestões para futuros trabalhos, ou seja, você assume naquele momento que você não preencheu todas as possibilidades e indica para as pessoas que se interessem pelo mesmo tema as lacunas que você deixou, e aí você indica como sugestão que aquelas lacunas sejam estudadas e sejam aprofundadas. Pronto, o seu trabalho agora está em condições de ser apresentado para uma avaliação. E isso a gente vai falar numa outra aula. Um grande abraço.